Olha, vou contar para vocês uma história que até hoje me deixa com o coração apertado. Vocês sabem como é quando a gente envelhece e começa a perceber que as pessoas que mais amamos são justamente as que mais nos magoam? Pois é, foi exatamente isso que aconteceu comigo. Tudo começou quando eu notei um comportamento muito estranho da minha filha Patrícia. Ela sempre foi uma menina carinhosa, sabe? Desde pequena era grudadinha em mim, me chamava de papai querido e sempre dizia que eu era o melhor pai do mundo. Mas depois que ela casou com Roberto e se mudou para casa ao lado da minha, as coisas começaram a mudar de uma forma que eu nunca imaginei. A primeira vez que eu percebi que algo estava errado foi numa tarde de quinta-feira. Eu estava no meu quintal regando as plantas quando tocou a campainha. Era o Mário, meu amigo de infância, que tinha vindo me visitar depois de muito tempo. Fiquei feliz demais, porque a gente não se via há uns 2 anos. Chamei ele para entrar, ofereci um café e começamos a conversar sobre os velhos tempos. Foi aí que eu vi pela janela Patrícia correndo pela casa dela como uma louca. Ela estava fechando todas as cortinas, apagando as luzes, e depois simplesmente sumiu. Achei estranho, mas pensei que talvez ela tivesse saído ou tivesse algum compromisso. Não dei muita importância na hora. Alguns dias depois, aconteceu de novo. Dessa vez era Dona Márcia, minha vizinha de anos, que tinha vindo me trazer umas frutas do pé dela. A gente estava conversando na sala quando eu olhei pela janela e vi a mesma coisa. A Patrícia correndo pela casa, fechando tudo e desaparecendo. Comecei a achar aquilo muito suspeito. Na semana seguinte, veio o padre Henrique me visitar. Ele sempre passava aqui para conversar e tomar um cafezinho. Era uma visita que eu adorava receber, porque o padre sempre tinha histórias interessantes para contar. Mas novamente, assim que ele chegou, lá foi a Patrícia fazendo o mesmo ritual, correndo, fechando cortinas, sumindo. Nessa altura, eu já estava começando a ficar preocupado e ao mesmo tempo magoado. Por que diabos minha filha estava se escondendo sempre que eu recebia visitas? Será que ela tinha vergonha de mim? Será que ela não queria que os outros soubessem que eu era pai dela? Essas perguntas martelavam na minha cabeça dia e noite. Resolvi testar minha teoria. Liguei para o meu irmão Cláudio e pedi para ele vir aqui em casa numa hora que eu sabia que a Patrícia estava em casa. Quando ele chegou, fiquei de olho na casa dela. E lá foi ela de novo, correndo como uma doida, fechando tudo e sumindo. Meu coração começou a doer de uma forma que eu nunca senti antes. Tentei conversar com ela algumas vezes, mas ela sempre arranjava uma desculpa. Ah, pai, eu estava com dor de cabeça, ou estava no telefone com um cliente importante, ou estava fazendo faxina e não queria incomodar. Sempre tinha uma explicação, mas eu sabia que era mentira. A situação foi ficando cada vez pior. Toda vez que alguém vinha me visitar, a mesma coisa acontecia. E o pior é que as pessoas começaram a perceber também. O Mário uma vez me perguntou: Seu Alfredo, sua filha não mora ali do lado? Por que ela nunca vem cumprimentar quando eu venho aqui? Eu não sabia o que responder, então só balancei a cabeça e mudei de assunto. Um dia, eu estava conversando com a Dona Márcia sobre isso, e ela me disse uma coisa que me deixou ainda mais preocupado. Seu Alfredo, eu acho que sua filha tem vergonha do senhor. Ela deve achar que o senhor não tem classe suficiente para apresentar para os amigos dela. Aquelas palavras foram como uma punhalada no meu peito. Vergonha de mim? Como assim vergonha? Eu sempre fui um homem trabalhador, honesto, que criou ela com muito amor e sacrifício. Depois que a mãe dela morreu, quando a Patrícia tinha apenas 15 anos, eu me desdoblei para ser pai e mãe ao mesmo tempo. Trabalhei em 2 empregos para conseguir pagar os estudos dela, para dar tudo o que ela precisava. Lembro que naquela época eu acordava às 4 da manhã para trabalhar na fábrica, e à tarde eu ia trabalhar como segurança num prédio comercial. Chegava em casa morto de cansado, mas sempre arranjava energia para ajudar ela com os deveres de casa, para conversar sobre os problemas da escola, para estar presente na vida dela. Quando ela terminou o ensino médio, eu vendi meu carro para conseguir pagar a faculdade dela. Ela queria fazer administração numa universidade particular, e eu fiz questão de que ela não precisasse trabalhar enquanto estudava. Filha, seu único trabalho é estudar. Eu sempre dizia para ela. Pai vai dar um jeito de bancar tudo. E eu consegui. Durante 4 anos, eu me sacrifiquei para pagar as mensalidades, os livros, o transporte, tudo o que ela precisava. Teve mês que eu comi só arroz e feijão para conseguir pagar a faculdade dela, mas eu nunca reclamei. Via ela se formando, realizando o sonho dela,
e isso me deixava feliz demais. Quando ela se formou, eu chorei de emoção na formatura. Tava tão orgulhoso da minha menina. Ela conseguiu um emprego bom logo depois, começou a ganhar bem, e eu pensei, pronto, agora ela vai ter uma vida boa, e eu posso ficar tranquilo. Foi quando ela conheceu o Roberto. No começo, eu gostei dele. Parecia um rapaz educado, trabalhador, e via que ele gostava mesmo da minha filha. Quando eles começaram a namorar, eu sempre recebia os dois aqui em casa, fazia churrasco no fim de semana, conversava com ele sobre futebol, trabalho, essas coisas de homem. O Roberto trabalha numa empresa grande como gerente, ganha bem, e quando eles resolveram casar, eu fiquei feliz pela Patrícia. Achei que ela tinha encontrado um bom homem, alguém que ia cuidar bem dela. Na época do casamento, eu até ajudei com algumas coisas, porque queria que a festa fosse bonita para minha filha. Depois que eles casaram, compraram a casa do lado da minha. Na época, eu achei ótimo. Pensei, que bom, vou ter minha filha pertinho, posso ajudar com qualquer coisa que eles precisarem, e eles podem me ajudar também quando eu precisar. Era um sonho ter a família toda juntinha. Mas foi aí que as coisas começaram a mudar. No começo foi sutil, quase imperceptível. A Patrícia começou a vir menos aqui em casa. Antes ela passava aqui todo dia, nem que fosse só para tomar um café e conversar um pouquinho. Depois do casamento, as visitas foram ficando mais espaçadas. Quando eu perguntava para ela, ela sempre dizia que estava muito ocupada com a casa nova, que tinha muita coisa para organizar, que o Roberto chegava cansado do trabalho e ela queria estar lá para receber ele. Achei normal no começo, afinal, é natural que uma mulher casada tenha outras prioridades. Mas com o tempo, percebi que não era só isso. Tinha algo diferente no jeito dela comigo. Ela ficou mais distante, mais formal. Antes ela me beijava e me abraçava sempre que me via. Agora era só um oi pai meio sem graça e pronto. Comecei a sentir que eu estava incomodando na vida dela. E então começou essa história de ela se esconder sempre que eu recebia visitas. No início, como eu disse, pensei que fosse coincidência. Mas depois de várias vezes, ficou óbvio que era proposital. Ela estava deliberadamente evitando encontrar com as pessoas que vinham me visitar. Um dia, eu decidi que ia descobrir o que estava acontecendo. Não aguentava mais ficar na dúvida, não aguentava mais sentir essa dor no peito toda vez que via minha filha se escondendo de mim. Precisava saber a verdade, por mais dolorosa que fosse. Então bolei um plano. Liguei para o meu compadre João e pedi para ele vir aqui numa determinada hora. Mas dessa vez, ao invés de ficar em casa esperando a visita, eu saí de casa uns minutos antes e me escondi atrás da cerca do quintal, num lugar onde dava para ver tanto a minha casa quanto a da Patrícia. O João chegou no horário combinado e tocou a campainha da minha casa. Como eu não estava lá para atender, ele ficou esperando um pouco. Foi aí que eu vi a Patrícia sair correndo da casa dela e vir até a minha. Ela abriu a porta para ele e disse alguma coisa que eu não consegui escutar dali de onde eu estava. Depois de uns 2 minutos conversando com João na porta, ela voltou para a casa dela. O João ficou mais uns minutinhos esperando e depois foi embora. Quando ele saiu, eu voltei para casa e liguei para ele para saber o que tinha acontecido. Rapaz, disse o João, sua filha me disse que você não estava em casa, que tinha saído para resolver uns problemas no banco e que ia demorar muito para voltar. Ela falou que quando você chegasse, ela ia avisar que eu passei aqui. Meu sangue gelou. A Patrícia tinha mentido pro João. Ela inventou uma desculpa para que ele fosse embora sem me esperar. Mas por quê? Por que ela faria uma coisa dessas? Resolvi fazer outro teste. Alguns dias depois, combinei com a dona Márcia que ela viesse aqui numa determinada hora, mas novamente eu saí antes e me escondi para observar. A mesma coisa aconteceu. A Patrícia atendeu a porta, conversou com a dona Márcia, e depois a dona Márcia foi embora. Quando liguei para a dona Márcia depois, ela me contou, seu Alfredo, sua filha disse que você estava dormindo porque tinha passado mal durante a noite, e que era melhor eu não incomodar. Disse que quando você melhorasse, ela avisaria que eu passei aí. Agora eu tinha certeza, minha filha estava deliberadamente afastando as pessoas de mim. Mas ainda não sabia por quê. Que motivo ela teria para fazer uma coisa dessas? Será que ela realmente tinha vergonha de mim, como a dona Márcia tinha sugerido? Decidi que precisava descobrir a verdade toda, então fiz um plano mais elaborado. Combinei com o padre Henrique que ele viesse me visitar, mas dessa vez eu ia me esconder e tentar ouvir exatamente o que a Patrícia dizia para ele. Quando o padre chegou,
Eu estava escondido atrás das plantas do quintal, num lugar onde dava para ouvir a conversa na porta da frente. A Patrícia atendeu como sempre, e dessa vez eu consegui ouvir tudo o que ela disse. Ah, Padre Henrique, que pena que o senhor veio hoje, ela disse com uma voz meio triste. Meu pai não tá muito bem. Ele anda meio confuso, sabe? Às vezes ele fala coisas que não fazem sentido, fica repetindo as mesmas histórias várias vezes. Acho que é coisa da idade mesmo. Eu quase caí para trás quando ouvi isso. Ela estava dizendo pro padre que eu estava com problemas mentais, que eu estava confuso e repetitivo. Como ela podia inventar uma mentira dessa sobre mim? O médico disse que é melhor ele não receber muitas visitas agora, ela continuou. Fica muito agitado, sabe? E depois tem crises de ansiedade. É melhor deixar ele descansar por enquanto. O padre disse que sentia muito e que ia rezar por mim. Disse também que quando eu melhorasse, ele voltaria para me visitar. A Patrícia agradeceu e disse que ia avisar quando eu tivesse em condições de receber visitas. Meu mundo desabou naquele momento. Minha própria filha estava inventando que eu tinha problemas mentais para afastar as pessoas de mim. Mas por que ela faria uma coisa tão cruel? O que eu tinha feito para merecer isso? Fiquei tão abalado que nem consegui sair do esconderijo na hora. Fiquei ali, agachado atrás das plantas, chorando como uma criança. Não conseguia entender como a menina que eu criei com tanto amor, que eu sacrifiquei tanto por ela, podia me fazer uma coisa dessas. Quando finalmente consegui me recompor e voltar para casa, fiquei horas pensando no que tinha descoberto. Tentava encontrar uma explicação, algum motivo que justificasse o comportamento da Patrícia. Talvez ela tivesse algum problema que eu não sabia? Talvez o Roberto tivesse colocado essas ideias na cabeça dela? Nos dias seguintes, tentei agir normalmente, mas era impossível. Toda vez que olhava para a casa da Patrícia, lembrava das mentiras que ela tinha contado sobre mim. Comecei a observar mais o comportamento dela, para ver se descobria mais alguma coisa. Foi quando percebi que a situação era ainda pior do que eu imaginava. Não era só com as minhas visitas que ela fazia isso. Qualquer pessoa que aparecesse perto da minha casa, ela dava um jeito de interceptar e afastar. Um dia, veio aqui um rapaz que estava vendendo produtos de limpeza. Antes mesmo dele chegar na minha porta, a Patrícia apareceu e conversou com ele. Vi pela janela que ela fez gestos apontando para minha casa e balançando a cabeça negativamente. O rapaz foi embora sem nem tocar a campainha. Em outra ocasião, apareceu uma moça que estava fazendo pesquisa de opinião. A mesma coisa aconteceu. A Patrícia interceptou ela antes que chegasse até mim. A moça notou alguma coisa na prancheta dela e foi embora. Comecei a perceber que minha filha tinha criado uma verdadeira barreira em volta da minha casa. Ela estava controlando quem podia ou não falar comigo, e isso me deixou com uma sensação horrível de solidão e prisão. Mas o pior ainda estava por vir. Um dia, por acaso, eu ouvi uma conversa entre a Patrícia e o Roberto no quintal deles. Eles estavam discutindo alguma coisa, e as vozes estavam mais altas que o normal. Consegui ouvir alguns pedaços da conversa. Roberto, você não entende, dizia a Patrícia. Se as pessoas ficarem vindo aqui e conversando com ele, elas vão perceber que ele não é como eu sempre falei que era. Mas Patrícia, respondia o Roberto, mentir sobre seu próprio pai não é certo. Uma hora isso vai dar problema. Você não entende, ela insistia. Na empresa, todo mundo acha que meu pai era um empresário bem-sucedido que me deu uma boa educação. Se descobrirem que ele era só um operário que trabalhava em fábrica, como é que vai ficar minha imagem lá? Eu senti como se tivessem dado um soco no meu estômago. Então era isso. A Patrícia tinha vergonha da minha profissão. Ela inventava mentiras sobre quem eu era pro pessoal do trabalho dela, e agora tinha medo que alguém descobrisse a verdade. E tem mais, ela continuou. Você viu como ele se veste quando recebe visitas? Aquelas roupas velhas, aqueles sapatos gastos. E o jeito que ele fala, sem educação formal. Se os vizinhos ficarem conversando com ele, vão perceber que a gente não é dessa classe social que eu finjo ser. Roberto tentou argumentar mais um pouco, mas ela não quis ouvir. Disse que ia continuar fazendo o que estava fazendo, e que ele tinha que apoiar ela nessa decisão. Naquele momento, eu entendi tudo. Minha filha tinha criado uma persona falsa para si mesma. Ela queria que as pessoas pensassem que ela vinha de uma família rica e bem educada, e minha presença na vida dela destruía essa fantasia.
O pior é que percebi que ela não estava fazendo isso só com estranhos. Ela também mentia para os amigos dela, para os colegas de trabalho, talvez até para a família do Roberto. Todos pensavam que ela era filha de um homem que eu nunca fui. E sabem o que mais me doeu? Lembrar de todas as vezes que ela me pediu para não ir buscar ela na escola quando era criança. Pai, pode me deixar na esquina? Eu vou andando até a porta. Na época, eu achava que ela queria se sentir mais independente, mas agora percebia que era vergonha mesmo. Lembrei também de quando ela se formou na faculdade. Na festa de formatura, ela quase não me apresentou para os amigos dela. E quando apresentava, sempre dizia: "Este é meu pai, ele trabalha numa empresa." Nunca especificava que empresa, nunca dizia qual era a minha função. Eu achava que ela estava sendo discreta, mas na verdade ela estava mentindo por omissão. Agora tudo fazia sentido. Por que ela tinha escolhido morar do lado da minha casa? Não era porque queria ficar perto de mim, como eu pensava. Era para poder me controlar, para poder interceptar qualquer pessoa que quisesse falar comigo e assim proteger as mentiras que ela tinha inventado sobre nossa família. Fiquei dias sem conseguir comer direito, sem conseguir dormir. A dor no peito era constante, como se meu coração tivesse partido em pedacinhos. Como que uma filha pode fazer isso com o próprio pai? Como que ela podia negar tudo que eu fiz por ela, toda a luta que eu enfrentei para dar o melhor para ela? Comecei a repensar toda a minha vida, todas as escolhas que eu fiz. Será que eu tinha errado em alguma coisa? Será que eu deveria ter dado uma educação diferente para ela? Será que eu deveria ter estudado mais, ter procurado um emprego melhor, ter me esforçado para ser alguém que ela pudesse ter orgulho? Mas ao mesmo tempo, eu sabia que tinha feito o melhor que podia com o que eu tinha na época. Eu vinha de uma família pobre, não tive oportunidade de estudar quando era jovem. Comecei a trabalhar muito cedo para ajudar meus pais, e quando me casei e tive a Patrícia, toda a minha energia foi dedicada a dar para ela o que eu nunca tive. Talvez eu não fosse um homem rico ou famoso, mas sempre fui honesto, trabalhador, dedicado à minha família. Nunca fiz nada de que eu tivesse que me envergonhar. Porque isso não era suficiente para minha filha. A situação começou a afetar até minha saúde. Parei de receber visitas porque não queria que as pessoas percebessem o que estava acontecendo. Comecei a me isolar, a ficar sozinho em casa, sem falar com ninguém. Era como se eu tivesse virado prisioneiro da própria casa. Um dia, o Mário ligou perguntando por que eu não estava atendendo mais as visitas dele. Eu não soube o que responder, então inventei uma desculpa qualquer. Mas percebi que logo as pessoas iam parar de tentar me visitar, e eu ia ficar completamente sozinho. Foi aí que tomei uma decisão. Eu precisava confrontar a Patrícia. Não podia mais viver assim, com essa mentira toda entre nós. Precisava saber por que ela estava fazendo aquilo, e tentar encontrar uma solução para a situação. Mas antes de falar com ela, resolvi fazer mais uma investigação. Queria descobrir exatamente que tipo de mentiras ela estava contando sobre mim, e para quantas pessoas. Só assim eu poderia entender a dimensão do problema. Comecei a prestar atenção nas conversas que ela tinha com os vizinhos, nos telefonemas que ela fazia no quintal, em qualquer oportunidade de descobrir mais sobre as mentiras dela. E o que eu descobri foi ainda pior do que imaginava. Num sábado de manhã, eu estava regando as plantas quando ouvi ela conversando com a vizinha do outro lado da rua. Elas estavam falando sobre filhos e família, e a vizinha perguntou sobre mim. "Ah, meu pai tá bem", disse a Patrícia. "Ele é aposentado agora, mas trabalhou muitos anos como consultor empresarial. Viajava muito a trabalho, por isso vocês não veem ele muito por aqui. Ele fica mais em casa agora, mas ainda tem alguns projetos que o mantêm ocupado." Consultor empresarial. Eu quase ri, se não fosse tão trágico. Ela tinha inventado uma profissão completamente diferente para mim. E ainda disse que eu viajava muito, para justificar porque os vizinhos não me viam conversando com ninguém. Em outra ocasião, ouvi ela falando no telefone com alguém do trabalho. Pela conversa, deu para entender que estavam falando sobre família e criação dos filhos. "Meu pai sempre foi muito rígido com a educação", ela dizia. "Ele fazia questão que eu estudasse nas melhores escolas, que aprendesse línguas estrangeiras, que tivesse aulas de música e dança. Ele dizia que educação era o melhor investimento que se podia fazer numa filha." Mais mentiras. Eu tinha feito o melhor que podia para educar ela, mas dentro das nossas possibilidades. Ela nunca teve aulas de música ou dança, nunca estudou em escola particular,
Nunca aprendeu língua estrangeira. E eu nunca fui rígido com ela, pelo contrário, sempre fui muito carinhoso e compreensivo. Quanto mais eu descobria, mais doía. Era como se minha filha tivesse criado um pai fictício para substituir o pai real. E o pior é que ela parecia acreditar nas próprias mentiras. Falava com tanta convicção que às vezes eu me perguntava se ela realmente lembrava como as coisas tinham sido na realidade. Uma tarde, while eu estava tentando entender toda essa situação, aconteceu algo que mudou tudo. Eu estava no quintal quando vi um carro parar na frente da minha casa. Saiu de lá um homem bem vestido, de terno e gravata, com uma pasta na mão. Ele olhou o número da casa, conferiu algo num papel e se dirigiu à minha porta. Antes que ele pudesse tocar a campainha, a Patrícia apareceu correndo da casa dela. Como sempre, ela foi interceptar a visita. Mas dessa vez, eu consegui ouvir toda a conversa porque eles ficaram bem perto da janela da minha sala. "O senhor é o senhor Alfredo?" perguntou o homem. "Não", respondeu a Patrícia rapidamente. "Eu sou filha dele. Em que posso ajudá-lo?" "Bem", disse o homem, "eu sou do escritório de advocacia Silva e Associados. Estamos tentando localizar o senhor Alfredo porque ele foi beneficiado num testamento. Uma senhora chamada Eulália, que faleceu mês passado, deixou uma herança considerável para ele." Meu coração quase parou. Eulália era minha tia, irmã da minha mãe, que tinha se mudado para outro estado quando eu era jovem. A gente perdeu contato ao longo dos anos, e eu nem sabia que ela tinha morrido. "Herança?" perguntou a Patrícia, e eu notei que a voz dela mudou completamente. "Sim", confirmou o advogado. "São aproximadamente R$ 200.000, além de uma casa na região central da cidade. Preciso falar pessoalmente com o Sr. Alfredo para explicar os procedimentos legais." Eu vi pela janela que os olhos da Patrícia ficaram arregalados. R$ 200.000. Era mais dinheiro do que eu tinha visto na vida inteira. "O meu pai não está em condições de resolver essas coisas", disse a Patrícia rapidamente. "Ele tem alguns problemas de saúde, sabe? Problemas cognitivos. Eu que cuido de todos os assuntos dele agora." Lá vinha ela de novo com a história dos problemas mentais. Mas dessa vez era para tentar controlar minha herança. "Entendo", disse o advogado. "Nesse caso, a senhora tem procuração ou tutela legal dele?" A Patrícia hesitou por um momento. "Bem, ainda não, mas a gente está providenciando. É que aconteceu tudo muito rápido, sabe? Os problemas dele começaram há pouco tempo." "Lamento, mas sem documentação legal, eu só posso tratar desses assuntos diretamente com o Sr. Alfredo", explicou o advogado. "É um procedimento padrão do escritório." Vi que a Patrícia ficou nervosa. "Mas eu já expliquei que ele não tem condições. Não seria melhor eu acompanhar a conversa pelo menos?" "A senhora pode acompanhar, claro", concordou o advogado. "Mas preciso falar com ele pessoalmente primeiro. É possível?" A Patrícia olhou para minha casa, claramente tentando pensar numa desculpa. Ele está dormindo agora. Tomou medicação e vai dormir até de noite. Que tal o senhor voltar amanhã?" O advogado olhou o relógio. "Bem, eu tenho outros compromissos amanhã, mas posso voltar na segunda-feira de manhã. Que hora seria conveniente?" "Umas 10 horas tá bom", disse a Patrícia. "Mas eu gostaria de estar presente na conversa, para ajudar ele a entender as coisas." Depois que o advogado foi embora, fiquei pensando em tudo o que tinha acontecido. Minha filha acabará de mentir para o advogado sobre minha condição mental, e agora ia ter que sustentar essa mentira na segunda-feira. Mas eu tinha uma herança. R$ 200.000 e uma casa. Era uma quantia que podia mudar completamente minha vida. Mas o que mais me incomodou foi perceber a mudança no comportamento da Patrícia quando soube do dinheiro. De repente, ela não queria mais que eu ficasse isolado. Agora ela queria me ajudar com os assuntos legais. Era óbvio que ela estava interessada na herança. Passei o fim de semana inteiro pensando no que fazer. Parte de mim queria confrontar a Patrícia imediatamente, contar que eu tinha ouvido tudo e exigir explicações. Mas outra parte queria ver até onde ela ia chegar com as mentiras dela. Na segunda-feira de manhã, resolvi tomar uma atitude. Não ia deixar minha filha controlar minha vida nem minha herança. Levantei cedo, tomei banho, me vesti com minha melhor roupa e fiquei esperando o advogado chegar. Pontualmente às 10 horas,
O homem estacionou na frente da minha casa. Dessa vez, antes que a Patrícia pudesse interferir, eu abri a porta e saí para cumprimentar ele. Bom dia, eu disse. O senhor deve ser o advogado que veio falar comigo sobre a herança da minha tia Eulália. O homem pareceu um pouco surpreso. Bom dia, senhor Alfredo. Sim, exato. Mas sua filha disse que o senhor tinha alguns problemas de saúde. Minha filha se preocupa muito comigo, eu respondi, olhando diretamente para Patrícia, que tinha aparecido correndo da casa dela. Mas como o senhor pode ver, eu estou perfeitamente bem e em plenas condições de cuidar dos meus próprios assuntos. A Patrícia ficou pálida. Pai, você tem certeza que está se sentindo bem? Ontem você estava meio confuso. Eu nunca estive tão lúcido na minha vida, eu disse firmemente. Doutor, podemos conversar na minha sala? Entramos em casa, e o advogado começou a explicar os detalhes da herança. Realmente, minha tia Eulália tinha deixado para mim R$200 mil em dinheiro e uma casa no centro da cidade. Segundo ele, ela nunca tinha se casado nem tido filhos, e eu era o parente mais próximo que ela conseguiu localizar. A Patrícia tentou várias vezes durante a conversa interromper ou dar sugestões sobre o que eu deveria fazer com o dinheiro. Mas eu deixei claro que ia decidir tudo sozinho, que não precisava de ajuda de ninguém. Quando o advogado foi embora, depois de me explicar todos os procedimentos que eu precisava fazer para receber a herança, a Patrícia ficou na minha sala. Era a primeira vez em muito tempo que ela entrava na minha casa. Pai, ela disse com aquela voz doce que eu não ouvia há tempos, você não acha que deveria conversar comigo antes de tomar qualquer decisão sobre essa herança? Afinal, eu sou sua filha, e posso te ajudar a investir esse dinheiro de forma inteligente. Eu olhei para ela por um longo momento antes de responder. Patrícia, a gente precisa ter uma conversa muito séria. Sobre o quê, pai? Sobre as mentiras que você anda contando sobre mim. Vi o rosto dela mudar de cor instantaneamente. Do que você está falando? Eu sei de tudo, eu disse calmamente. Sei que você fica interceptando minhas visitas. Sei que você conta para os outros que eu tenho problemas mentais. Sei que você inventou uma profissão diferente para mim. Sei que você tem vergonha de quem eu realmente sou. A Patrícia ficou muda por alguns segundos, depois tentou se defender. Pai, eu só estava tentando te proteger. Proteger? Eu interrompi. Proteger de quê? De ter amigos? De receber visitas? De viver minha própria vida? Não é isso, ela disse, e vi que os olhos dela encheram de lágrimas. É que você tem vergonha de mim, eu completei. Pode falar. Patrícia. Depois de tudo que eu descobri, não tem mais o que esconder. Ela começou a chorar, mas mesmo assim tentou negar. Não é vergonha, pai. É só que, as coisas são complicadas. Complicadas como? Eu perguntei. Complicadas porque você mentiu para os seus colegas de trabalho sobre quem eu sou? Complicadas porque você tem medo que as pessoas descubram que seu pai era operário de fábrica? Pai, você não entende, ela explodiu. Eu trabalho numa empresa onde todo mundo vem de família rica. Todo mundo teve as melhores escolas, as melhores oportunidades. Como é que eu ia explicar que meu pai... Que seu pai o quê? Eu perguntei, sentindo minha voz tremer de raiva. Que seu pai trabalhou 2 vezes mais que qualquer pai rico para te dar o que você precisava? Que seu pai vendeu o carro dele para pagar sua faculdade? Que seu pai comeu arroz e feijão para você poder ter aulas particulares quando precisava? Não é isso, ela gritou. É que você não entende como funciona o mundo corporativo. Imagem é tudo. Se as pessoas soubessem. Se as pessoas soubessem que você teve um pai que te amou acima de tudo, eu interrompi. Que você teve um pai que se sacrificou para você ter uma vida melhor que a dele? A Patrícia ficou calada, só chorando. Eu continuei. Sabe o que mais me dói, filha? Não é nem a vergonha que você sente de mim. É o fato de você achar que precisa mentir sobre sua própria história para ser aceita pelos outros. Você realmente acredita que quem você é hoje não tem valor nenhum? Pai, você não entende, ela repetiu, mas agora a voz dela estava mais fraca. Eu entendo mais do que você imagina, eu disse. Entendo que você construiu toda a sua vida adulta baseada numa mentira. E agora você está presa nessa mentira, porque tem medo que a verdade destrua tudo que você construiu.
Fiquei alguns minutos observando ela chorar, e senti uma mistura de raiva, tristeza e até pena. Essa era minha filha, a menina que eu criei, que eu amei incondicionalmente, e ela estava sofrendo por causa de mentiras que ela mesma inventou. Patrícia, eu disse, com a voz mais calma, você realmente acha que as pessoas que te conhecem hoje iam gostar menos de você se soubessem a verdade sobre nossa família? Eu não sei, pai, ela respondeu entre soluços. Mas eu tinha medo de descobrir. E agora? O que você pretende fazer? Vai continuar me escondendo pro resto da vida? Vai continuar inventando desculpas para que eu não possa ter amigos, não possa receber visitas, não possa viver minha própria vida? Eu não sei, ela admitiu. Foi nesse momento que eu percebi que a situação era mais complicada do que eu pensava. Não era só uma questão de orgulho ferido da minha parte. Minha filha estava realmente sofrendo com as mentiras que ela mesma criou, mas não sabia como sair dessa situação sem destruir tudo que ela construiu. Filha, eu disse, me aproximando dela, você sabe que eu te amo, né? Independente de tudo isso, você continua sendo minha filha, e eu vou continuar te amando sempre. Eu também te amo, pai, ela disse, chorando ainda mais. Eu sinto muito por tudo isso. Eu nunca quis que chegasse a esse ponto. Então me explica uma coisa, eu pedi. Quando começou tudo isso? Em que momento você decidiu que precisava mentir sobre nossa família? A Patrícia respirou fundo e começou a contar. Acho que começou na faculdade. Eu era uma das poucas alunas que trabalhava para ajudar a pagar os estudos. A maioria das meninas da minha turma nunca tinha trabalhado na vida, tinha carro do ano, roupas de marca, viajava nas férias. Eu lembrava daquela época. A Patrícia sempre chegava em casa reclamando que as colegas dela tinham uma vida muito diferente da nossa. No começo, eu só não falava sobre nossa situação financeira, ela continuou. Mas um dia, uma colega me perguntou qual era a profissão do meu pai, e eu inventei que você era empresário. E depois, eu perguntei. Depois foi ficando cada vez mais difícil voltar atrás. Toda vez que alguém perguntava sobre família, eu tinha que continuar mentindo para ser coerente com o que eu já tinha falado antes. Comecei a entender melhor a situação. O que tinha começado como uma mentirinha pequena foi crescendo até virar uma bola de neve que ela não conseguia mais controlar. Quando eu consegui o emprego na empresa onde trabalho agora, ela continuou. Percebi que era ainda pior. Lá todo mundo vem de família tradicional, com dinheiro, educação, conexões. E eu sentia que não pertencia àquele lugar. Mas você conseguiu emprego pelos seus próprios méritos, eu disse. Você se formou com boas notas, tinha experiência. Eu sei, pai. Mas mesmo assim, eu sentia que ia ser descoberta a qualquer momento. Como se eu fosse uma impostora. Agora eu começava a entender melhor o que estava na cabeça da minha filha. Ela sofria do que algumas pessoas chamam de síndrome do impostor. Aquela sensação de que você não merece estar onde está, de que alguém vai descobrir que você é uma fraude. E quando você conheceu o Roberto? Eu perguntei. Com o Roberto foi pior ainda, ela disse. A família dele tem dinheiro, tradição, educação formal. Quando ele me apresentou para os pais dele, eu inventei ainda mais mentiras sobre nossa família. Que tipo de mentiras? Disse que você tinha uma empresa de consultoria, que eu tinha estudado em colégio particular, que a gente tinha uma vida confortável. Cada mentira levava a outra mentira. Eu estava começando a ver o tamanho do problema. Não era só questão de vergonha, era uma rede complexa de mentiras que ela tinha criado ao longo dos anos, e que agora envolvia o marido, a família dele, os colegas de trabalho, os amigos. E quando vocês decidiram morar do lado da minha casa? Eu perguntei. Eu achei que seria mais fácil controlar a situação se a gente morasse perto, ela admitiu. Assim eu podia evitar que as pessoas falassem diretamente com você. Para evitar que elas descobrissem quem eu realmente sou. Ela disse, baixando a cabeça. Eu sei que foi errado, pai. Mas eu não sabia mais como voltar atrás. Fiquei ali sentado, digerindo tudo que ela tinha me contado. Por um lado, eu estava furioso com ela por ter me tratado daquele jeito, por ter me isolado, por ter mentido sobre mim. Por outro lado, eu conseguia entender o desespero dela, a pressão que ela sentia para manter aquelas mentiras. Patrícia, eu disse, você percebe que isso tudo tá te fazendo mal? Que você tá vivendo uma vida que não é sua? Eu sei,
ela respondeu. Mas agora eu não sei mais como sair dessa situação. E o Roberto? Ele sabe de tudo? Ele desconfia de algumas coisas, ela admitiu. Principalmente depois que a gente veio morar aqui e ele começou a perceber que você não era como eu tinha descrito. Ele já te questionou sobre isso? Várias vezes. Ele acha que eu deveria ser mais honesta sobre nossa família. Mas eu tenho muito medo do que vai acontecer se a verdade vier à tona. Medo de quê, especificamente? Medo de perder o emprego, medo que a família do Roberto me rejeite, medo que os amigos se afastem, medo de perder tudo o que eu construí. Eu podia ver que minha filha estava realmente angustiada. Ela tinha se prendido numa prisão de mentiras, e agora não sabia como sair de lá sem perder tudo. Filha, eu disse, você já parou para pensar que talvez as pessoas não sejam tão superficiais quanto você imagina? Que talvez elas valorizem mais sua honestidade e seu caráter do que sua origem social. E se não valorizarem? Ela perguntou. E se eu perder tudo? Então você vai descobrir quem são suas verdadeiras amizades, eu respondi. E vai poder reconstruir sua vida numa base mais sólida. A Patrícia ficou calada por um tempo, pensando no que eu tinha dito. Eu aproveitei para continuar. Sabe, filha, eu sempre me orgulhei muito de você. Não porque você conseguiu um emprego numa empresa chique ou porque você casou com um homem de família rica. Eu me orgulho porque você é determinada, trabalhadora, inteligente. Essas qualidades são suas, não importa qual foi nossa situação financeira. Mas, pai, ela começou. Deixa eu terminar, eu interrompi. Você conseguiu tudo o que tem na vida pelos seus próprios méritos. Você estudou, se esforçou, trabalhou duro. Por que você acha que precisa negar isso? Por que você acha que precisa inventar que teve uma vida fácil? Ela ficou pensando nas minhas palavras. Eu continuei. E sabe o que mais me incomoda? É que você está negando não só a mim, mas a sua própria história. Você está dizendo que sua luta, sua conquista, não tem valor. Que o único jeito de ser respeitada é fingindo que você nunca precisou lutar por nada. Eu nunca pensei por esse lado, ela admitiu. Então pensa agora, eu disse. O que é mais admirável? Uma pessoa que nasceu rica e teve tudo na mão, ou uma pessoa que veio de baixo e conseguiu subir na vida através do próprio esforço? A Patrícia ficou calada por vários minutos. Eu podia ver que ela estava refletindo sobre tudo que a gente tinha conversado. Pai, ela disse finalmente, eu quero tentar consertar essa situação. Mas eu não sei por onde começar. Que tal começar com o Roberto? Eu sugere. Conta a verdade para ele. Se ele realmente te ama, ele vai entender. E se ele não entender? Então você vai saber que escolheu o homem errado, eu disse. Mas eu acho que você vai se surpreender. O Roberto sempre me pareceu um rapaz sensato. E depois? Ela perguntou. Depois a gente vai conversando. Não precisa contar tudo para todo mundo de uma vez. Mas aos poucos, você pode ir sendo mais honesta sobre quem você realmente é. A Patrícia respirou fundo. Tá bom, pai. Eu vou tentar. E tem mais uma coisa, eu disse. O quê? Eu quero que você pare de interceptar minhas visitas. Eu sou adulto, sou dono da minha própria vida, e quero poder receber meus amigos na minha casa. Tá bom, ela concordou. Eu prometo. E se alguém perguntar sobre mim, você conta a verdade. Que eu fui operário, que me aposentei, que criei você sozinho depois que sua mãe morreu. Não tem nada de vergonhoso nisso. Eu sei, pai. Eu sinto muito por tudo. Nós ficamos conversando ainda por mais 1 hora. A Patrícia me contou mais detalhes sobre como ela se sentia no trabalho, sobre a pressão que ela sentia para se encaixar no mundo que não era originalmente o dela. Eu tentei aconselhá-la da melhor forma possível. Quando ela foi embora, eu fiquei pensando em tudo o que tinha acontecido. Era estranho, eu estava aliviado por finalmente ter descoberto a verdade, mas ao mesmo tempo estava preocupado com minha filha. Via que ela estava sofrendo tanto quanto eu, só que por razões diferentes. Nos dias seguintes, as coisas começaram a mudar devagar. A Patrícia parou de interceptar minhas visitas. Quando Mário veio me ver, ela até acenou para ele da janela dela. Quando a dona Márcia trouxe uns doces, a Patrícia veio cumprimentar ela e conversou um pouquinho.
Era um começo, mas eu via que ela ainda estava tensa, ainda estava lutando contra anos de mentiras e inseguranças. Uma semana depois, ela veio me contar como tinha sido a conversa com o Roberto. Segundo ela, ele ficou aliviado quando soube a verdade. Ele disse que já desconfiava de algumas coisas. Ela me contou. E disse que sempre achou estranho eu não falar muito sobre nossa família. E como ele reagiu? Eu perguntei. Melhor do que eu esperava, ela admitiu. Ele disse que me ama independente da minha origem e que prefere 1000 vezes a verdade do que as mentiras. Fiquei feliz de saber que o Roberto era mesmo um bom rapaz. Pelo menos nesse aspecto, minha filha não precisava se preocupar. E a família dele? Eu perguntei. A gente decidiu que vai contar para eles aos poucos, ela disse. Não tudo de uma vez, mas de forma natural, conforme as oportunidades aparecerem. Achei uma boa estratégia. Não adiantava ela querer resolver tudo de uma hora para outra. O importante era que ela tinha começado a mudar. Algumas semanas depois, enquanto eu estava cuidando das plantas no quintal, ouvi a Patrícia conversando com uma vizinha nova que tinha se mudado para a rua. A vizinha perguntou sobre mim, e eu prestei atenção para ver o que minha filha ia responder. Ah, aquele é meu pai, ela disse. Ele é aposentado. Trabalhou muitos anos numa fábrica e sempre se esforçou muito para me dar uma boa educação. É um homem trabalhador e honesto, eu tenho muito orgulho dele. Quando ouvi essas palavras, senti meus olhos encherem de lágrimas. Era a primeira vez em muito tempo que eu ouvia minha filha falar de mim com orgulho, sem mentiras, sem invenções. Ainda não era perfeito, ela ainda tinha que resolver a situação no trabalho, ainda tinha que contar a verdade para outras pessoas. Mas era um começo importante. Ela tinha começado a se libertar da prisão de mentiras que ela mesma havia criado. Quanto à herança, eu acabei decidindo usar parte do dinheiro para fazer algumas melhorias na minha casa, investir uma parte para ter uma aposentadoria mais confortável e guardar o resto para deixar para Patrícia quando eu morrer. A casa que a tia Eulália me deixou, resolvi vender e usar o dinheiro para viajar um pouco, conhecer lugares que sempre quis conhecer. A Patrícia ficou surpresa quando eu contei meus planos. Acho que ela esperava que eu fosse dividir tudo com ela imediatamente. Mas expliquei que queria aproveitar um pouco a vida, ter minha independência financeira, e que ela ia herdar tudo naturalmente no futuro. Pai, ela disse, o senhor não precisa se preocupar comigo. Eu tenho meu emprego, minha vida independente. Eu sei, eu respondi. Mas uma coisa não tem nada a ver com a outra. Essa herança é minha, e eu vou usá-la como eu achar melhor. E parte do que eu acho melhor é deixar algo para você. Acho que foi importante deixar isso claro. Não era porque ela era minha filha que ela tinha direito automático ao meu dinheiro. Mas também não era porque ela tinha me magoado que eu ia deserdá-la. Era simplesmente uma questão de eu fazer as escolhas que achava corretas. Hoje, alguns meses depois de tudo isso, posso dizer que as coisas melhoraram muito entre nós. A Patrícia ainda está trabalhando para ser mais honesta sobre nossa família, mas já é um progresso enorme comparado com como era antes. Ela já apresentou alguns colegas de trabalho para mim, já me convidou para alguns eventos sociais, já parou de ter vergonha quando eu recebo visitas. Não é perfeito ainda, mas a gente está caminhando na direção certa. E eu aprendi que às vezes as pessoas que mais amamos são capazes de nos machucar profundamente, mas isso não significa que devemos desistir delas. Às vezes é preciso ter paciência, entender que cada um tem suas próprias batalhas internas, seus próprios medos e inseguranças. A Patrícia não me magoou por maldade. Ela me magoou porque estava perdida, insegura, tentando se encaixar no mundo que ela achava que não era dela. E no processo de tentar se proteger, ela acabou me machucando também. Mas o importante é que a gente conseguiu conversar, conseguiu se entender e conseguiu encontrar um caminho para resolver a situação. Não foi fácil, não aconteceu da noite pro dia, mas aconteceu. E hoje, quando eu recebo visitas na minha casa, não preciso mais me preocupar se minha filha vai aparecer para afastá-las. Pelo contrário, às vezes ela aparece para cumprimentar, para tomar um café conosco, para participar da conversa. É assim que deveria ser desde o início. Uma família unida, sem mentiras, sem vergonhas, sem medos. Só amor e respeito mútuo. Levou tempo, custou lágrimas e muito sofrimento, mas valeu a pena. Hoje eu posso dizer que tenho minha filha de volta. A filha verdadeira, não a versão falsa que ela havia criado para impressionar os outros. E vocês, que estão ouvindo essa história,
Espero que entendam uma coisa. Nunca deixem que a vergonha ou o medo os façam negar quem vocês realmente são. Nunca deixem que a pressão social os obrigue a mentir sobre sua própria história, sua própria família, sua própria vida. Porque no final das contas, o que importa não é de onde vocês vieram, mas quem vocês se tornaram. E se vocês se tornaram pessoas boas, honestas, trabalhadoras, isso é motivo de orgulho, não de vergonha. A história da minha família é uma história de luta, de sacrifício, de amor. E eu tenho orgulho dessa história. Tenho orgulho de ter sido um pai presente, dedicado, que fez o melhor que podia com o que tinha. Tenho orgulho de ter criado uma filha que, apesar dos pesares, é uma mulher forte e determinada. E hoje, finalmente, ela também tem orgulho da nossa história. Demorou, mas chegou lá.